Zé, mas como a gente estava falando aqui, a gente tem um cenário político, nesse momento, bastante complexo, para começar, né? A gente tem um momento que tem o principal, o líder da direita, que é o Bolsonaro. Ele tá num momento político complicado, ele tá para provavelmente ser preso ou tá inelegível e tudo mais. E a gente tem do outro lado também o Lula, que apesar de já ter falado que ele quer disputar a reeleição, tem um monte de desafio também, como por exemplo a própria popularidade dele, coisas que têm acontecido no governo que pegam mal de uma forma geral com a população, então é um cenário complicado para ele também, especialmente porque não tem um sucessor, no caso do Lula ali, nunca teve ali uma ideia de imaginar ou teve uma ideia tímida do Haddad, mas porque o Lula não estava podendo disputar em 18, mas não tem um sucessor claro, acho que não tem nem interesse de ter um sucessor claro, mas dá para dizer isso também do lado da direita, tá? O Bolsonaro e a família Bolsonaro não parecem estar dispostos a ceder parte do eleitorado deles, que a minha sensação é que eles querem manter dentro da própria família isso daí. Então, para começar, cara, como é que é para você lançar uma candidatura para presidente da República agora, uma pré-candidatura agora no dia 16 de agosto, num cenário que ele é, de certa forma, incerto? Porque eu suponho que para uma candidatura, tanto de um lado quanto do outro, para ter mais força, precisa de mais convergência, eu diria. Para não dizer unanimidade, que é complicado. Mas me fala qual que é o teu sentimento, porque a gente tem, na direita, a gente tem algumas pessoas que disputariam isso daí. Você, por exemplo, aí dá para citar os dois principais, você e o Tarcísio, mas daria para falar do Ratinho Júnior, dá para falar do Leite, toda essa galera mais no campo da direita, né? Como é que tu enxerga a tua candidatura no meio desse cenário instável politicamente? Perfeito, Igor. Eu quero trocar uma ideia aqui com você. Vamos ver se você concorda com o que está acontecendo e deve ser o provável cenário. Tá. Realmente, por parte da esquerda, eu falo que até nisso a esquerda costuma pecar, né? Em formar novos talentos. Só tem um, que é o presidente, que pelo jeito nem terá sucessor. No dia que ele não estiver aí mais, eu acho que vai ter uma fragmentação, uma disputa interna que vai enfraquecer a esquerda ainda mais. Agora a nossa direita, que, vale lembrar, ela foi resgatada, quase que fundada pelo Bolsonaro, que tem todo esse mérito, ela tem caminhado bem no sentido de ter várias opções. Uma empresa que forma muitos talentos é uma empresa melhor do que uma que só forma um, você concorda? Ela vai ter condição de prosperar mais. E hoje, a visão nossa, governadores da direita, que você citou aí vários, é que, muito provavelmente, em 2026, nós teremos alguns candidatos pela direita disputando o primeiro turno. E esses candidatos vão trazer muito mais votos para a direita do que se a direita tivesse só um. Em conjunto, se tiver 3, por exemplo, eles vão trazer mais votos para a direita do que se tivesse um só. Se o Ratinho, que é governador do Paraná, for candidato, com certeza ele traz mais votos para a direita no Paraná do que se eu ou o Tarcísio fosse. Entendi. Entendeu? Então essa lógica vai existir. E todos nós estaremos juntos no segundo turno, apoiando aquele que for para o segundo turno. E com uma chance muito maior de transferir os votos que vieram no primeiro turno. Então, tudo sinaliza nesse cenário que deve se concretizar. Eu estou sendo o primeiro a lançar a pré-candidatura, até porque eu sou de um partido menor, mas um partido que eu falo que é o mais coerente do Brasil. O Partido Novo tem valores, tem princípios. Se for para a gente levar pedrada,
nós vamos levar, mas esses valores e princípios são mantidos, que é combater corrupção, que é combater privilégio, que é transparência das contas públicas, que é gente competente, ficha limpa. Muitas dessas coisas alguns partidos não gostam. Falou ficha limpa na política, você leva pedrada. O povo quer, mas o político não quer, porque a política atrai muito bandido, infelizmente. Então o Partido Novo combate isso frequentemente, é o partido que mais combate. Então eu estou, vamos dizer, sendo o primeiro a lançar, e o partido também quer eleger mais deputados federais o ano que vem. E ter um candidato a presidente é fundamental para que isso ocorra. Sim. Então nós estamos começando nosso trabalho. E hoje, Igor, diferente de quando eu tive aqui a primeira vez, existia um projeto de governo do Partido Novo, um projeto de governo Zema. Hoje nós já temos entregas. É só ir lá em Minas Gerais e ver que nós tiramos o Titanic do fundo do mar lá. Porque o PT afundou Minas Gerais. A prioridade do teu governo lá era financeira? Era financeira. Colocamos as contas em dia. Falar que o Estado tem condição de fazer grandes investimentos, não tem. Está apertado. Mas é aquela família que voltou a viver pagando as contas em dia, dá para reformar a parede que está feia, você está entendendo? Não dá talvez para fazer uma casa nova, boa ainda, mas dá para fazer já bastante coisa, e quem está lá em Minas sabe, nós já reformamos 2.300 escolas. Eu vou entregar ainda 5 grandes hospitais regionais de 200, 400 leitos. Estamos recuperando as estradas. Então, tudo isso aconteceu com um Estado que até 4, 5 anos atrás não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Durante 3 anos eu paguei a folha parcelada ainda. Então o Estado melhorou. Mas o cenário é esse. Eu não sei se você concorda que ter mais gente na direita fortalece a direita e mostra que a direita forma talentos também. Entendi. Bom, uma visão interessante. Mas uma coisa que me chama a atenção é o Novo tem esses valores que você falou, mas ele acabou se tornando um partido bastante identificado com, vou chamar de bolsonarismo, né? Isso não é perder um pouco da identidade também? Esse vínculo, eu acho que existiu porque o Novo praticamente surgiu junto com a eleição do Bolsonaro. É um partido de direita e houve, sim, alguma identificação com o Bolsonaro. Mas, assim, vamos pegar a minha eleição e reeleição, Igor. Tanto numa como na outra, eu não caminhei junto com o Bolsonaro. Ele estava num partido, eu em outro. Inclusive, na minha reeleição em 2022, o Bolsonaro apoiou um outro candidato a governador lá em Minas e eu apoiei um outro candidato a presidente. Mas no segundo turno nós caminhamos juntos. Mas existe por parte, eu acho que do grande público, essa conexão, sim. Entendi. E a gente estava falando também sobre a maneira de como se dará a eleição do ano que vem. Então, a gente tem, nesse cenário, você, como governador reeleito de Minas Gerais, seria um caminho natural mesmo tentar a eleição a presidente, porque não dá para tu tentar a reeleição de novo. Mas existem, por exemplo, tem o Tarcísio, que ele poderia tentar uma reeleição aqui em São Paulo, e ele é bem avaliado aqui também, então há bastante chance de se reeleger. Nesse sentido, putz, eu não queria que você falasse por ele, mas falando por você, se fosse, no teu caso, essa fosse tua primeira, tu tentaria, nesse momento, com o que você tem, tu tentaria nesse momento político, tu tentaria uma reeleição no teu estado ou tu tentaria mesmo uma presidência da República? É muito difícil para mim falar por ele, né? É uma decisão dele, né? Mas eu optei há 3 anos atrás pela minha reeleição lá. Eu fui muito reeleito claro. No primeiro turno, né? Fui eleito no primeiro turno, Agora é muito ruim para mim, difícil opinar por ele. Ele vai ter de ver com o partido. E vale lembrar também, Igor, que mesmo que o Tarcísio tenha uma opção, no final acaba sendo uma decisão do partido. Em 2018, eu larguei na minha pré-campanha
junto com o Rodrigo Pacheco, que era candidato ao governo de Minas. Chegou em determinado ponto da pré-campanha, o partido dele falou, agora você é candidato a senador. Eu larguei junto com o ex-prefeito de Belo Horizonte, que era muito bem avaliado, o Márcio Lacerda. Chegamos a ter reuniões dos candidatos lá no início. Em determinado momento, o partido dele falou, você não vai ser candidato mais, porque nós fizemos uma aliança em outro estado e aqui em Minas agora nós vamos apoiar o outro candidato aqui. Então as coisas não dependem só de mim, só do Tarcísio, só de outro governador. Tem essas questões de partido que estão lá nos bastidores que ninguém sabe muito bem o que está rolando lá, entendeu? Entendi. Tá. E a gente tem, se a gente for pensar nesse teu segundo mandato, primeiro que tu chega na política já se tornando governador de Minas, não é isso? Nunca tinha disputado. Eu tinha aversão à política. Pois é. Eu era presidente de uma empresa, que durante mais de 30 anos, uma empresa que, vale lembrar, eu peguei ela pequenininha e multipliquei o tamanho dela por mais de 100. Quando eu comecei eram 4 lojas. Quando eu saí eram 470 cidades com presença da empresa. Fiquei 30 anos rodando, mais de 2 milhões de quilômetros. Eu conheço Minas Gerais, eu falo, só os motoristas ganham de mim, o caminhoneiro, porque eu rodei aquele estado de cabo a rabo, entendeu? Todas as regiões. Mas aí eu perdi, o que você perguntou? A gente estava falando sobre esse momento. Na verdade, eu nem cheguei a perguntar que era. Você chega na política já se tornando governador e agora deve ter um monte de coisa que você aprendeu que talvez não desse para fazer do jeitinho que você imaginava que dava antes de se tornar governador, não é? Então, nesse sentido, quais são os principais aprendizados que você teve como governador que te mostram que você está preparado, por exemplo, para concorrer à presidência? Você tinha me perguntado se eu gostava de política. Eu ia falar também. Nunca gostei. Eu proibia a empresa que eu presidia de receber candidato a político. Eu falava, problema político é dos políticos, eu estou aqui dentro. Mas o que me fez mudar de ideia foi a crise de 2015 e 2016, a recessão. Você já estava aqui. Não, a gente tá. 15, 16. Eu já estava na internet. Estava na internet. Mas foi uma época que teve muito desemprego e eu tive de demitir, reduzir o quadro naqueles 2 anos, Igor, mais de 2.500 pessoas. Foram os piores anos da minha vida. E naqueles 2 anos, 2015 e 2016, só o Brasil é que engatou marcha ré. O mundo inteiro estava crescendo. A Argentina crescia, Europa, Ásia, todo mundo crescendo. E o PT fez o Brasil engatar marcha ré com o impeachment da Dilma, com mala de dinheiro, com lava-jato. Você lembra muito bem disso aí. E aquilo ali foi mais ou menos a gota d'água que começou a fazer com que a ficha caísse para mim. Eu comecei a ver que não adianta você estudar muito, não adianta você ser um bom profissional, você fazer uma empresa crescer, ser eficiente, se você está num país que está afundando. O que vale uma empresa, alguma coisa na Venezuela? Nada. Concorda? Ali é que eu comecei a ver, falei, gente, eu sempre fiquei tão voltado só para empresa, crescer. Agora eu estou vendo o Brasil afundar. O que adiantou tudo? E aí a ficha começou a cair. E coincidiu que em 2017 eu já tinha pedido para sair da empresa, fiz a minha sucessão lá, empresa profissionalizada, com balanço auditado, mais de 5.000 funcionários, e falei, eu quero ver essa empresa funcionar sem a minha presença. A área que eu mais gosto na minha vida é gestão, é montar time e ver o time ganhar de goleada. Você está entendendo? Eu sou meio que técnico para poder montar o time. E a empresa continuou funcionando lá. Está lá até hoje no interior de Minas. Pouca gente conhece, porque a especialidade da empresa é loja em cidades de 10, 20 mil habitantes. E não em shopping center, em grandes metrópoles. Nós não temos uma loja em shopping, nem em grandes metrópoles. Só interior de Minas e estados vizinhos. E a empresa funcionando lá, e eu saí. E aí veio o convite do Partido Novo. Olha que coincidência.
Eu acabei de sair da empresa, 6 meses depois, o partido me convida. E aí é o partido que é o que eu sempre sonhei em termos de política no Brasil, que combate a corrupção, que quer combater privilégio, que quer transparência em tudo. Nós não queremos esconder nada. Minas era o 22º estado em termos de transparência das contas públicas. Hoje é o primeiro do Brasil, de acordo com o ranking aí da Controladoria Geral da União. Um partido que quer gente ética, ficha limpa na política e não ficha suja, como tem muitos aí. E eu falei, gente, isso aqui é o que eu sempre sonhei. Sei que a minha chance é muito pequena, mas eu estou vendo que o Brasil está indo para o buraco, com tudo que está acontecendo aí, que foi logo depois de Lava Jato, etc. Eu falei, pelo menos eu vou contribuir com esse partido, que essa causa aqui é nobre e merece. E fui candidato. E a minha candidatura em 2018 eram tubarões no aquário e eu como um lambari. Tá entendendo? Era desse jeito. Eu só estava competindo com gente experiente, de partidos grandes, que já tinham disputado diversas eleições. Eu num partido pequeno e desconhecido. Mas trabalho dá resultado. Peguei meu carro, rodei 70 mil quilômetros em 2018, fui em mais de 200 cidades e o nome que era desconhecido foi ficando conhecido. Os outros iam só de avião, uma cidade grande ou outra só, aquele negócio de política. Eu quero é ficar aqui no gabinete com ar-condicionado, né, que é muito característico, que as pessoas sabem, e eu sempre fui gestor chão de fábrica. E acho que o Brasil, voltando à sua pergunta, precisa disso, você entendeu? Eu não sou político de carteirinha, não sou político profissional, eu me considero mais empreendedor do que político, porque na minha vida toda eu sou político há 6 anos e 7 meses e fui empreendedor desde criança.